questões de penal militar separadas. 35 questões, 14 páginas de questões de penal militar. Tá? Vamos corrigi-lo, depois eu volto no chat. Questão de 2022, PM do Amazonas para cadete. Olha só. Com base no Código Penal Militar, é correto afirmar que o princípio da insignificância se aplica aos crimes militares de posse de entorpecente desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na jurisprudência do STF? Não. Não existe princípio de insignificância em crime militar de maneira geral. Os casos pouquíssimos em que foi admitido o princípio da insignificância foram legislados em tribunais militares locais. Tá? É raríssimo isso ser admitido, e tem casos de apontar nos dedos de uma mão quando é que o princípio foi aplicado, mas jamais relativo à lei de drogas. Tá? Jamais. B. A diferença entre motim e revolta, artigo 149 do CPM. Lembrando que drogas está no 290. A diferença entre motim e revolta é que, no motim, os agentes estão armados. Errou feio, errou rude, né? Pessoal, quando eu falo em agente armado, tá? É na revolta, tá? Agente armado é na revolta. Motim é sem armas. O crime de conspiração ocorre quando os militares se ajustam para a prática de motim ou revolta? Exatamente. Letra C. Esse é o crime de conspiração. Tá? Esse é o que nos atende. Tá? Crime de conspiração. Uso devido de uniforme, quando praticado por militar, é transgressão. Quando praticado por civil, é crime? Não! Tem dois crimes de uso de uniforme, 171 e 172. 171, uso de uniforme por militar. 172, uso indevido de uniforme por qualquer pessoa. Só que para eu, militar, responder pelo 171, eu tenho que usar um uniforme de um grau superior ao meu. Eu tenho que, como sargento, segundo sargento da PM de Goiás, eu teria que usar um uniforme exclusivo, tá? Exclusivo dos oficiais. Aí eu cometeria esse crime. Já o 172 é qualquer uniforme das Forças Armadas pelo civil, porque se o civil usar uniformes da PM e do bombeiro, ele responde pela contravenção penal prevista no artigo 46 da LCP, tá? O civil quando usa farda da PM ou do bombeiro. Só que eu, como militar da ativa, também posso cometer um 172, quando eu uso um distintivo de curso, uma farda da PM, que eu não tenho direito. Por exemplo, eu hoje trabalho no batalhão terminal. Meu batalhão usa a farda operacional padrão, CAC, tá? Farda marronzinha. E aí eu acho bonito, vou lá e compro uma farda preta, meto a farda preta e saio querendo pagar de gatinho. Vou pagar de raiado. Sendo que eu não sou raiado. Eu cometo o crime do uso indevido de uniforme por qualquer pessoa. Também cometo esse crime se eu pregar, achar bonito, um pouquinho na minha farda, meter o faca na caveira. Né? Proerd que seja, eu não tenho curso Proerd. Então eu não posso usar o distintivo do leãozinho. Tá? Eu só posso usar na farda cursos que eu tenha cumprido, terminado, sido aprovado e que tenha sido autorizado o uso de brevet. Aí eu posso colocar na minha farda. Tá? Então, o D errado. O crime de desrespeito ao superior pode ocorrer na forma dolosa ou culposa? Quer dizer que eu vou te faltar o respeito de maneira culposa? Não, pessoal. Não existe, né? Uma culposa. Tá? Errado. 2. Sobre o crime de deserção. Lembrando que o deserção, na verdade, ele é um crime. Quando eu falo sobre crime de deserção, senhores e senhoras, eu estou me referindo só aqui, ó, a 187, tá? Que é a deserção clássica. Porque, na verdade, eu tenho 7 tipos distintos de deserção. Então, aqui eu vou botar a observação aqui, ó. Saber que foi o professor que escreveu. Quando a ausência se verificar em subunidades isoladas, o comandante, oficial ou não, providenciará o inventário do desertor, devendo tal processo ser acompanhado de um familiar do desertor. Estranho. Por ser um crime de perigo abstrato, a denúncia deverá indicar de forma clara e concreta o prejuízo causado pela conduta do agente. Errado. Perigo abstrato, nem é crime de perigo. Em termos procedimentais, a deserção especial independe da lavratura do termo? Não, senhores e senhoras. A única que independe da lavratura do termo é a deserção assimilada do 1884. A deserção assimilada do 1884, tá? Artigo 188, inciso 4º, não precisa de termo de deserção. Que é quando eu descubro que você está na reserva, você está na inatividade por questões médicas. Só que, na verdade, você mentiu, criou, ou você mentiu, é simular, ou criou, você mesmo se machucou
para ir para a reserva remunerada. Tá? E aí eu tenho a deserção assimilada. Ó, o Morfeu já começou a tentar me seduzir aqui, ó, tentar me arrastar com ele. Tá? Então aqui está errado. A deserção especial tem termo de deserção. Uma vez que o desertor com estabilidade se apresente ao quartel, ele deverá ser submetido à inspeção de saúde. E quando julgar apto, reincluído, não. Quem tem inspeção de saúde? Quem é? Só o desertor sem estabilidade, que ele é excluído. Com ausência sem licença pura e simples do militar, tá? Crime de mera conduta. Basta que eu me ausente além do prazo de 8 dias. A alternativa é. Tá? A alternativa é. O que está errado aqui, ó, nessa primeira? Familiar, né, pessoal? Tá? 3. 3 aqui, ó. Tendo em vista o princípio da especialidade aplicável à justiça militar, artigo 28 do CPM, as previsões não são aplicáveis quando da aplicação prática do direito processual penal militar. Está errado. Por quê? Porque nos casos omissos eu posso sim. Estamos falando da aplicação da lei penal militar. Olha que loucura essa questão. Olha só que coisa imbecil. Olha aqui. Ela é penal, as duas primeiras. Que povo burro da FGV, gente. Nossa, logo a FGV, que é tão foda nas provas, fazer uma besteira dessa. E de cara agora. Código de Processo Penal Militar rege o processo penal militar em tempo de paz, o que não ocorre em tempo de guerra. Artigo 4º, né? Rege os dois. A pena de impedimento, aplicável à maioria dos crimes? Não, crime de insubmissão. Senhores e senhoras, a insubmissão é um crime sui generis, tá? Só acontece nas Forças Armadas e com cidadãos brasileiros do gênero biológico masculino. Só quem nasceu menininho. Goste ou não de ser menininho, identifique-se ou não em ser menininho, vai ter que se alistar para o serviço militar obrigatório no ano em que completa 18 anos. Uma vez convocado para o exame de saúde, sendo aprovado para o serviço militar obrigatório, esse rapazinho tem obrigação de apresentar no quartel. Se ele não apresentar, artigo 183 na cacunda dele. Tá? E esse 183 fala da insubmissão. Pelo amor de Deus, quase 3 horas da manhã. Não vai me rachar a cara de vergonha na prova e confundir insubmissão com insubordinação. Insubmissão é um crime contra a regularidade, a permanência, a existência do serviço militar obrigatório. Insubordinação é o militar folgado, tá? É você folgar, você se recusar a obedecer uma ordem de serviço, você se opor a uma ordem da sentinela, publicar, fazer críticas ao governo em rede social. Inclusive, por incrível que pareça, tem isso no CPM. Tá? É a publicação crítica indevida. É você reunir a galera na sua casa, em vez de preocupar em queimar um boi, tomar uma gelada, tomar uma serva, você vai falar mal do governador, do CPM. Né? Você, militar das Forças Armadas, vai falar mal do presidente. Tá? É a reunião ilícita. Esses são os crimes que compõem o gênero da insubordinação. Pena de impedimento é exclusiva. Aqui, ó, impedimento. É exclusiva do crime de insubmissão. Não é crimes propriamente militares. Deus a cometer o delito sem dar ordem direta ou organizar a ação criminosa, terá sua pena atenuada? Não, terá sua pena agravada. Se ele instiga, ele ainda vai ser considerado cabeça num crime concurso de pessoas, tá? E aí os senhores e senhoras terão essa resposta aqui no artigo 53. Pena de inabilitação para o exercício de danos em virtude de crime militar praticado com abuso de poder ou violação do dever, mas está condicionada a essa. Perfeito essa aqui. Só tem um detalhe pitoresco. Faltou o mais importante aqui, pessoal. Ó, ó o que faltou aqui que daria para tentar. Faltou aqui, ó, a acessória, tá? Mas ela precisa sim estar presente. Zicou o Word aqui, ó. Tá? Acessória. Mas tá tudo certo o restante do conteúdo. 4. Com base no CPM, é correto afirmar que o Código Penal Militar estabelece normas aplicáveis aos crimes militares e às infrações e transgressões? Não. Artigo 19 fala que não. As regras do CPM são só para as infrações penais militares. B. O erro de fato, o Código Penal Militar,
não isenta o agente de pena. O erro é excusável ou inexcusável, causando apenas uma atenuação da pena em medida proporcional ao erro. Tá bonita essa. Vamos continuar. Com exceção da modalidade culposa, o crime de ingresso clandestino exige dolo específico, nem tem modalidade culposa em ingresso clandestino. Professor, como é que eu vou saber disso? É um tipo de questão sacana, tá? Mas ingresso clandestino é um crime só doloso. Tá? Penetrar em quartel ou passar por área militar sem autorização. Tá? Não tem modalidade culposa nele. A modalidade culposa nos crimes militares ela é expressa. Tá? Artigo 33. Tem que ter expressão específica, modalidade culposa. D. A coação de ordem física. Não crimes de dever militar, ao contrário, é a única que pode ser convocada, invocada, o dever militar. O erro de direito do Código Penal Militar está relacionado com a ignorância ou falsa interpretação da lei. A regra castrense diverge da do Código Penal comum, uma vez que, mesmo sendo excusável, tá, o erro não exclui o dolo, mas apenas atenua ou permite a substituição da pena. Exatamente. Tá? É isso aqui mesmo. Artigo 35. Tá? Artigo 35. Porque o erro de fato, senhores e senhoras, na maioria dos casos, tá? Ou ele afasta o crime, em nenhuma hipótese apenas, ou ele simplesmente mantém o crime com a mesma pena do original. Tá? É o artigo 36 e 37. 5. Com base no Código Penal Militar, julgue as seguintes assertivas. A lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis? Correto. Artigo 2º do CPM, tá? Na sua totalidade. 2. Considera-se praticado o crime tanto no momento da conduta e omissão quanto no resultado? Não. O tempo do crime aqui está errado. Tá? Tá errado. Há uma embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior? Exclui. Está errado. Tá? Se for caso fortuito ou força maior, a embriaguez provaram força maior. Não tinha outra. Deixar de considerar um fato crime. Nenhum agente poderá ser por sentença irrecorrível? Errado. Tá? Todo mundo, até da sentença irrecorrível. Tá? Eu tenho todo penal aqui, pessoal. Ela proveniente de caso fortuito ou Professor, força maior. Só que essa questão aí, ela não tá... tem gabarito. Eu já respondi ela lá no que concurso, ela não tem gabarito. É somente a alternativa 1 que está correta. A 2 está incorreta, a 3 e a 4, ok? Eu ia ver isso aqui agora. Eu estou resolvendo as questões na tora. Entendeu? Então, é isso aqui mesmo que eu ia ver agora. Mas eu acho o seguinte, deixa eu conferir aqui. Olha, eu acho, tá? O gabarito dela. Vou te mostrar por embriaguez. A imputabilidade penal está do artigo 48 até o 52. No 48 eu falo de condição mental, 49 eu falo de embriaguez. A embriaguez completa, ela teria que ser para não excluir, não exclui a imputabilidade, a embriaguez completa proveniente de caso fortuito e força maior. Realmente ela não exclui, porque a que vai, concorda comigo, a embriaguez completa que vai excluir a imputabilidade, tá? Aquela que vai excluir a imputabilidade, é a embriaguez acidental. Tá? Faltou o termo acidental. Então, se eu falar que a embriaguez completa, mesmo citando o caso fortuito ou força maior, não exclui a imputabilidade, está correto. Mas essa prova não é acessória. Então, professor, mas no que concurso, o gabarito está 1 e 2, então o passivo de anulação. 1 e 2. É realmente errado. Daria para forçar um 3 aqui, ó. Questões que dá esses dá anuláveis mesmo. Aí, na hora de eu fazer o filtro, eu pedi para excluir questões anuladas. E ainda assim passou no filtro. Né? Mas valeu, obrigado pela interação aí. 6, também da mesma prova. A Sargento Luiz deu ordem para que policiais militares recém-possados permanecessem no quartel, aguardando instruções para um treinamento de policiamento ostensivo. Pelo superior, dois soldados reuniram um grupo de 6 militares no superior hierárquica de forma desrespeitosa. Tá? Nessa situação hipotética, os soldados praticaram crime de motim, de omissão de lealdade, de revolta, de insubmissão, que loucura, é insubmissão. Estavam corretos ao negar-se cumprir a ordem da sargento, por ela ilegal, e viola o direito constitucional de ir e vir. Então, essa reunião de militares para criticar o ato da superiora. Né? É um crime de motim, não precisa ser necessário. Porque aqui não está falando que eles estão armados, então não é revolta. Insubmissão, já expliquei para vocês que é o crime que ocorre somente nas Forças Armadas quando não me apresento para Professor, o... Oi. só permite me tirar uma dúvida? Na hora.
Então, pela questão da revolta aí, sempre traz elencado aí a questão de estar armado, né? É. Mas o militar sempre está armado. Como é que fica essa questão? Esse aqui é o detalhe. Um aluno, ó, recém-possados permanecessem no quartel. Existe esse entendimento que você falou, Jefferson. Não sei se foi o Jefferson, eu vi aqui o nome Jefferson. Foi eu Você, sim. né? Esse, esse entendimento, Jefferson, ele é um entendimento do livro do Coimbra Neves, que é um dos grandes mestres do penal militar. Ele fala que o policial militar, tá, jamais comete motim. Sempre vai ser revolta, porque o cinto de guarnição tem sempre a arma de fogo. Só que, para questões de prova, tá? Questões de prova, estou falando da prática, questões de prova, eu tenho que ser claro com você. Eu tenho que deixar claro que militares armados, tá? Porque às vezes eles estavam ali com uniforme de educação física para uma instrução de policiamento ostensivo. Não está falando que eles estavam fardados e equipados com todos os equipamentos, né? E aí eles foram para o bar. Cara, 6 policiais fardados pode, inclusive, rodar todo mundo aqui para embriaguez de serviço. Entendeu? Que se eu for interpretar a prática, eu não tenho resposta para a questão. Eu vou ficar aqui olhando para a questão, batendo boca com ela, e numa prova de concurso não dá tempo para você discutir com o iniciado. Então, ele basicamente reuniu o militar aqui de um detalhe, ó, risozinho aqui do motim. Reunirem-se, tá? Reunirem-se militares, 2212, tá? Reunirem-se militares. E esses militares, quando se reúnem, eles têm que praticar o arpão. O que é o arpão? Os verbos núcleo do penal, do crime de motim. Assentir, recusar, praticar, agir e ocupar. Assentir, recusar, praticar, agir e ocupar. Então, nesse sentido, se reunir é o verbo núcleo, reunir é o verbo núcleo, eu não tenho nem o crime de motim aqui, porque eu tenho, eles não assentiram, não se recusaram, não, se bem que tem aqui, ó, muda o que eu ia falar, aqui, ó, determinação. Não tem. Eu passei batido aqui o termo, ó, agindo de forma contrária. Então, o agindo é agindo contrário à ordem recebida de superior. Ela é sargento, ela é superiora hierárquica de todos os soldados daquela corporação. Tá? Então é motim mesmo. Reunirem-se militares, 2212, praticando o arpão. Agir, recusar, praticar violência, assentir, recusa conjunta, ou ocupar quartel sem ordem legal. Tá? Então é um motim mesmo, por causa desse bisuzinho aqui. Ficou claro, Jefferson? Para ser revolta, a questão tinha que trazer que eles estavam armados. Agora, PM do Ceará, mesma banca. Ó. Com base no Código Penal Militar, avalia as afirmativas a seguir. O erro de direito do CPM está relacionado com a ignorância ou a falsa interpretação da lei? A regra castrense diverge do... Não. A de erro, que não tinha gabarito, é diferente. Né? Isso aqui, ó, da FGV, ó. Eles só adaptaram a questão. Ó. Olha que povo pilantra. Fizeram em 2021 no Ceará, lançaram em 2022 lá no Amazonas. Que povo pilantra. Olha aqui. O erro de direito, Código Penal comum, uma vez que sendo excusável, o erro não exclui o dolo, mas apenas atenua ou permite substituição da pena. A 1 está correta. Né? Essa 1 está correta. E se for idêntica, vai ser só ela. Né? A gente dá pena, pois é decidir sobre o fato que constitui crime na 3. Nos crimes em que há violação do dever militar, as únicas hipóteses de coação que podem ser invocadas são de ordem física e material. Não, acho que está correto. Eles deram uma mudadinha na 3 aqui, ó. 1 e 3. Tudo certo. Tudo como antes do quartel de Abrantes. 8. PM Ceará. Com base no Código Penal Militar, assinale a afirmativa de pena acessória só hoje. Qual delas é uma pena acessória? Regrinha muito boa para que os senhores e as senhoras memorizem e separem penas principais e acessórias. As principais, via de regra, são apenas uma palavra. Tá aqui, ó. Reforma de detenção e impedimento. Peraí. Ainda bem que consegui parar o microfone. Então, reforma destacado, detenção destacado, descartado, impedimento descartado. São penas principais. E sobra perda do posto da patente e suspensão do exercício. Suspensão, senhores e senhoras, é a única pena principal que tem mais de uma palavra. Tá? E eles foram muito traiçoeiros aqui, ó. Porque lá no artigo 98, que fala de perda do posto da patente, o correto é assim, ó. A perda do posto, pena acessória. Esse, inclusive, é um macete, né? Toda vez que você tiver uma pena acessória, ela vai ser precedida de artigo. É do A.
a perda do posto da patente, a indignidade para o oficialato, a incompatibilidade com o oficialato, a exclusão das Forças Armadas, a suspensão dos direitos políticos, a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, a perda da função pública ainda que eletiva e a inabilitação para a função pública. Todas têm A, tá? Ele aqui deixou de fora o A, mas está aqui, é perda do posto da patente, conforme artigo 98. Com base no Código Penal Militar. Olha, a FGV é mestre em fazer as questões quase iguais, de novo. Ó. Para se reconhecer qual é mais favorável, o conjunto aplicado. Ok, artigo 2º do CPI. Tá? Ok, certo. O Código Penal Militar adota a teoria da atividade. Não é nada de mista aqui, não. A mista e atividade é a teoria do crime, teoria do lugar do crime, não do tempo. Tá? Tempo não. Tempo é só atividade. Então aqui está errado. A 2 está errada. Se uma lei posterior deixar de considerar um fato, se já tiver sido condenado em sentença irrecorrível. É errado também. Então, está correto apenas a mesmo assunto de outra prova da FGV, tá? Em 2021, acho que estava com 100 examinador. Só botaram a pessoa, pegaram o estagiário, né? Mandou só ele refazer o modelo das questões lá na outra prova. Com base no direito penal militar, assinale a incorreta. Questão número 10. Soldado José e o cabo Lima tiveram um desentendimento que culminou com José dando um soco no seu superior. O soldado não comparece ao quartel por 10 dias. Para piorar, além de cometer violência contra o superior, ainda para que ele possa se esconder em uma cabana em local ermo, dificultando a captura do soldado. É correto afirmar que Gabriela não responderá pelo crime de favorecimento do desertor? É correta. Tá? Ele cometeu a deserção, 10 dias aqui. Ó. Ela não responde, ela é isenta de pena. Tá? Não é que ela não responde, é que cabe inclusive uma situação aqui. Ó. Ela é isenta de pena. Não está dizendo que ela não vai responder pelo crime, mas não tem pena. Então é muito preciosismo se essa aqui for dada como errada. Vamos lá. Soldado Batalha tenta subtrair para si o celular do Alan, mas antes que o delito se concretize, é pego pela sargento Aline. Enfurecido e inconformado com a tentativa de furto de um colega de farda, Alan se vinga atropelando o pé para tirar serviço por 2 meses. Lesão corporal, 2 meses, mais de 30 dias, passões habituais, lesão corporal grave, né? 209, parágrafo 1º. Nesse caso, o soldado Batalha responderá pelo crime de furto, em sua forma tentada, e o soldado Alan responderá pelo crime de lesão grave. Exatamente, também está correta. Essa também está correta. Tá? 2 corretas? Pronto, não tem gabarito. Também em vista da festa de comemoração do seu aniversário, o soldado Eduardo instiga o soldado Ulisses a abandonar seu posto. Abandonando o posto vai da festa, porém acaba desistindo, cumprindo o serviço regularmente. Nesse caso, o soldado Eduardo responderá pelo crime de instigação. Aqui me serve. Não é instigação, tá? É incitamento. Essa palavra aqui, ó. É o crime de incitamento a abandono de posto, está no artigo 156, tá? 156? 156? Não, 155. 155 do CPM, tá? Com a intenção que a Alisson reúne um grupo de 10 militares para ocupar a unidade. O verbo está aqui, ó. Reuniu para ocupar. Metade dos militares faz a ocupação portando arma de forma ostensiva. E todos ocupam o quartel por 2 dias. Nesse caso, a gente vai que todos responderam pelo crime de revolta? Sim. As armas estavam visíveis, todos respondem pela revolta. Não é só quem estava armado. Eu preciso de 2 armados, no mínimo. Tá? Preciso de 2 armados, mas não é só quem estava armado que vai responder pelo crime de revolta. Tá? Após ser desrespeitado pelo disciplinar ao comandante do quartel. Fora desrespeito aqui é crime, né? Mas ela fez a comunicação disciplinar. A desrespeito por parte do soldado Bruno. Exatamente. Tá? Não é ameaça. Falar que vai comunicação, para poder ser a tenente Patrícia responderia por condescendência criminosa. 11. Soldado Castro, Polícia Militar da Polícia Militar do Estado do Ceará, pratica um delito durante a vigência de uma lei temporária. Olha só que legal. O artigo será agravado se o crime tiver sido praticado por militar. Ocorre que, na época de seu julgamento, a mencionada lei não estava em vigor. Somente sobre a situação descrita, com base no disposto do CPM, assinale a alternativa correta. Durante o julgamento, aqui, D, pessoal, ó, ultratividade da lei penal. Tá? Ultratividade da lei penal, artigo 4º. Quero que os senhores e senhoras entendam que essa regra ela é igual para o penal comum e para o penal militar. Não se trata de aplicar ou retroagir mais benéfico ou mais gravoso. Leis penais temporárias, leis penais excepcionais, as duas, penal temporário e penal excepcional, são leis penais, criminais, que têm data para acabar. A temporária já nasce com começo, meio e fim. Na lei fala o dia que ela vai deixar de valer. A excepcional ela é vinculada a um evento, a uma calamidade, uma catástrofe, uma situação de emergência. Quando acabar essa situação de emergência, essa catástrofe, a lei deixa de valer. Ponto. Mesmo depois que a lei acabou,
os crimes praticados durante a vigência dela, comprovadamente durante a vigência dela, serão processados de acordo com ela. Até porque a regra que nós temos no Brasil é tempo do crime. Considera-se praticado o crime, momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro do resultado. Considera-se praticado o crime, momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro resultado. Então, a lei era temporária, está escrito aqui, ó, lei temporária, tá? Ela tinha data para acabar, mas o Castro se ferrou. Tá? No Código Penal Militar, lembrando que aqui eu tenho 2 tipos de pena, a principal e a acessória. As principais estão no artigo 55 e estão no artigo 98, explicadas. E as penas previstas no Código Penal Militar, principais no 55, explicadas no 5668. As penas acessórias relacionadas no artigo 98 e explicadas do 99 até o 108. Tá? Então, vamos ver aqui o que ele me traz como alternativas. A pena de impedimento, aplicável à maioria dos crimes militares, é errado. Já vimos, inclusive, isso em outras provas da FGV. Você vê que eles realmente reciclam as questões. Apesar de prevista no CPM, a pena de morte é errado, né? Ela pode ser aplicada em tempo de guerra. São circunstâncias que sempre do crime, qualificadoras, não qualificativas, que está errada essa palavra aqui. Isso conta grave da criança, velho e enfermo, conforme previsão expressa do Código Penal Militar. Correto. Deixa eu tirar. Desculpa a vergonha que eu passei. Vou tirar aqui. Integrância de penal. A pena de inabilitação para exercício da função pública pode ser aplicada pelo prazo diretamente imposta à sentença. Então, quer dizer que tem alguma coisa errada nessa C aqui, ó. Ou eu quero a errada. Correto. Pessoas que sempre agavam a pena quando não integrantes ou qualificativos do crime. Pelo agente cometido o crime militar em estado de serviço ou contra grávida. Está errado nela. Vou marcar aqui, pessoal, e vou explicar para vocês. Entendeu? Olha só. Essa hipótese aqui, ó, enquanto estava de serviço, tá? De acordo com a regra das agravantes, lá no artigo 7 de serviço, só se aplica quando o agente for militar, tá? Porque civis cometem crimes militares, mas aqui não está falando que o agente é militar, ó. Pode conferir no artigo 70 que você vai ver essa disposição lá. A do serviço, estar de serviço, só se a criança, velho, enfermo, eu acho que lá não tem a gestante também, tá? Eu acho que não tem a gestante. Teria que conferir. Mas o agente É isso mesmo, aqui, professor. ó, Não tem grávida na lei. Não tem grávida, né? Então, não tem. O Código Penal Militar, tá? É isso aí, tá errado. De outra prova, olha só, você já sabe, o dia que você fazer prova de penal militar da FGV, você já sabe que é só você pegar uma prova que você tem basicamente os assuntos da prova que a FGV está fazendo. Então, eles estão com falta de examinador de penal militar. A suspensão dos direitos políticos, né? Suspensão dos direitos políticos prevista com pena acessória, inabilitado para a instituição pública. Nada a ver, né, pessoal? Quando a gente estiver cumprindo pena privativa de liberdade. E, como consequência, o condenado pode votar, mas não pode ser votado. Se o direito político está suspenso, você não vota e nem pode ser votado. Está errada a 13. Quando a ausência se verificar sobre... Tá? Repetida. Só mudou. Exerção nós já fizemos. Não exclui. Não acessória. Olha aqui. Olha essa questão. 2. Aluno oficial da PM do Amazonas. Quando for... Vamos lá na questão. 2015, Ceará. Olha só. Quando a... Vamos dar uma dúvida razoável para a FGV. Eu ainda estou achando muito fraca as questões da FGV. Viu? São bichão na hora da OAB. Falou que é PM, bombeiro, nós é que somos bichão. Quando a ausência se verificar em subunidade isolada do setor, devendo assinar com 2 termos idôneos. Agora, é um crime de perigo abstrato, uma vez que o risco advindo da conduta é presumido em lei. Deixa eu tirar o amarelo, espera só aqui. É presumido por lei, bastando a violação da norma para a sua concretização. Mudar a redação também. Então, vamos seguir aqui. A contagem para a consumação do estado de ausência inicia-se a partir da 0 hora do dia seguinte, em que é verificada a falta de constabilidade se presente no quartel, ele deverá ser submetido à inspeção de saúde. Com estabilidade, essa aqui que nos serve, a D. Então, a FGV está afirmando que a deserção é crime de perigo abstrato, uma vez que o risco advindo da conduta é presumido por lei. Eu não classificaria a deserção como corpo com a banca, né? A deserção é crime de mera conduta, porque se configura com ausência sem licença, pois simples. Além disso, senhoras e senhores, ó, errada. Inspeção de saúde é só para militares sem estabilidade. Sobre o concurso de agentes, ó, FGV de novo. Todos aqueles que concorrem para a característica do crime militar não se comunicam, tá? Não se comunicam, praticará com o pessoal. O oficial que instiga seus inferiores a cometer o delito, sem dar ordem direta ou organizar a ação criminosa, terá sua pena atenuada se o crime for consumado, pois é uma hipótese de participação de somente importância. Errou feio,
Tratando-se de coautoria, pode ter a absolvição de uns comunica aos demais. Não. Punibilidade é individual. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas. Sim, concorre e incide nas penas. Se o crime for praticado por dois ou for ruim ser oficial, né? Não. Se houverem oficiais presentes, eles serão os cabeças. Sua pena será aumentada, mas não dobrada. Então, não serve a D. 15. Sobre o crime militar de abuso de autoridade. Cheguei na questão para me despedir de vocês. Quem quiser ir está liberado depois dessa. Vou continuar falando de autoridade. Pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado. Não existe crime militar de abuso de autoridade. Deve ser crime, ó, termo correto, tá? Impropriamente militar, por extensão, tá? E abuso de autoridade. E aqui a lei é de abuso de autoridade mesmo, tá? É a lei 9. Com 9 aplicam-se ao crime militar de abuso de autoridade. Não. 9.099 não se aplica a nenhum crime militar, tá? Não se aplica. Apesar do disposto na súmula 172, a partir da edição da Lei 3.419/2017, que mudou o artigo 9, é possível que a Justiça Militar processe e julgue o militar pelo crime militar de abuso de autoridade. Sim. Tá? Constranger um padre sob ameaça de prisão a depor no interior do quartel para expor detalhes de uma confissão de policial militar não configura? Configura sim. O padre tem a proteção pelo ofício, né? A proteção sacrária, né? do segredo de confissão. Crime militar ativo comporta, assim, crime militar comete abuso de autoridade contra a empresa, contra o CNPJ. Compete ao Conselho de Justiça processar e julgar crime militar de abuso de autoridade cometido por policial militar contra civil. Aqui eles já sacanearam gigante, pessoal. Isso aqui, ó, tá lá no artigo 125, tá? Um crime praticado civil, tá? É julgado pelo juiz monocrático, não é o conselho, tá? Não é conselho. Isso é uma regra está pessoal penal militar. Aqui a FGV jogou sujo, tá? CF 88. E ela foi, mas foi longe. Tá? Bateu, mas bateu doído. Tá? Professor. Previsto no Decreto-Lei 1001, militar que se ausentar sem licença da unidade que serve do local que deve permanecer por mais de 8 dias, com pena determinada. Na mesma pena, incorre o militar que, eu quero usar os casos assimilados, do artigo 188. Qual das opções não é um caso assimilado? Consegue exclusão do serviço ativo, criando ou simulando incapacidade? É o 884. Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias contados daquele que termina ou é cassado a licença ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra. Ok, 882. Era asilo a desertor. Era, né, pessoal? É favorecimento a desertor. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar no prazo de 8 dias. 1883. Isso aqui, do desertor, está no artigo, vou lembrar aqui, peraí, 44, edição oficial, 193, 193, favorecimento a desertor, tá? Artigo 193 do CPM. Professor, aproveitar que o senhor está com sono, aproveitar que o senhor está com sono um pouquinho, no caso hipotético, por exemplo, o senhor é da reserva, certo? O senhor é da reserva da PM, certo? E eu também sou da reserva. Nós dois estamos no quartel, mas nós não estamos a serviço, a formatura, nem nada do tipo. Eu xingo o senhor, dou um soco no senhor lá. Eu vou responder por crime militar ou vou responder na esfera civil mesmo? Nós dois da reserva, ambos da reserva, sem estar nada relacionado. Nós só estamos no quartel, mas nós não estamos de serviço, nem formatura, nem nada do tipo. Para ser crime militar, o que me importa é o sujeito ativo, tá? Nesse caso. Esse caso que você citou, Samuel, tem que estar previsto no artigo 9º, inciso 3º. Lá eu tenho as hipóteses em que o civil e o militar inativo pratica crimes militares, tá? E é só contra a ordem, patrimônio ou militar da ativa. Então não é crime militar. É justiça comum. É uma injúria, né? É uma injúria, mas uma injúria comum. Artigo 140 do CB. Por força do artigo 9º. Militar inativo, mesmo em local sujeito de infração militar, dentro do quartel. Tá? Não me recordo de ter essa disposição lá no artigo 9º, inciso 3º. Tá? Por esse motivo é crime comum. Militar, não, realmente não tem, não. Eu queria deixar só a dúvida mesmo, mas obrigado, então. Militar inativo contra militar inativo. Tá? É isso aí, Peterson. Vendo aqui agora, né? Na OAB, FGV é o cão chupando manga. Isso aí, Jéssica, foi o que eu falei aqui agora. Busquei na memória o nome 3º. Militar da reserva, para fins de crime, ele é sempre considerado paisano.
Então, ele só comete crime militar contra a instituição militar, e o militar da ativa vai representar a instituição militar, e o patrimônio ou a ordem militar. Pode furtar alguma coisa no quartel, pode cometer um ingresso clandestino, pode cometer algum descumprimento de ordem de autoridade militar, aí eu teria especificamente as hipóteses. 17. Soldado PMMG. Cara, a banca da PMMG, o CRS, é boa de falar, boa de fazer prova. Considera-se crime militar toda violação acentuada ao dever e aos valores das instituições militares. São propriamente militares os crimes cuja prática não seria possível, se não por militar, haja vista ser essa qualidade do agente essencial para que o fato delituoso se verifique. O que é bonito. Assim, dentre as alternativas abaixo, analise ou assinale a que contém somente crimes propriamente militares. Fácil. Só lembrar do quê? Quem estava acordado nessa hora? Só existe no CPM, só pode ser praticado por militar. Tá? Só existe no CPM, só pode ser praticado por militar. A primeira, de cara, nós temos um errado. Aqui, ó, aliciação para botim e revolta. Pode ser um paisano. Tá? De cara, essa aqui está errada. B, recurso de obediência, propriamente, violência contra o superior. Achei. Aqui, tudo propriamente militar. Vamos continuar. Embriaguez de serviço, som militar, desacato superior, som militar, oposição à ordem da sentinela, paisano também pode enfrentar a sentinela do quartel, vestir a ordem de autoridade militar, violação de sigilo funcional, pode ter um paisano lá no Copom, que sabe exatamente a quantidade de viaturas, a hora que elas entram, a hora que elas saem, e pode ficar falando por aí, nem postando no Instagram, ele vai lá e posta. Desrespeito superior, tráfico de influência militar, violência contra militar de serviço, qualquer um pode cometer, artigo 58. Publicação crítica indevida é só o militar, domínio de serviço é só o militar. Tá? Então, você tem aí a questão esmiuçada, parte especial, crimes propriamente militares. Tá? Crimes propriamente militares. Samuel, mas não é nem da PMMG, não é nem o psicotécnico, né? O psicodóide que é mais difícil. Lá o que o pessoal mais fala é o TAF. O TAF lá é quase nível Capitão América. Né? Quase olímpico, TAF, lá na PM de Minas. Considerando os crimes contra a administração militar, previsto no CPM. Cuidado, senhoras e senhores. Crimes contra a administração militar são quase idênticos ao penal comum. Quase. Ó, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui é dedo. Eles são muito parecidos um com o outro, até nos tortos, mas não são iguais. Tá? Quase parecidos. Tá? Responderá pelo crime de concussão aquele que desviar. Desvio é um crime autônomo no Código Penal Militar. Então, errado. Aquele que falsifica no todo ou em parte atente contra a administração militar comete crime de falsidade ideológica. Tá bonito essa aqui. Vamos ver se então é melhor. O crime de corrupção ativa consiste em receber, para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da falsificar, promessa e tal vantagem. 100% errada. O que é corrupção ativa? Agressiva? A ativa é dar, oferecer e receber no Código Penal Militar. Tá? Então, errou aqui. Ó. E aqui é justamente concussão, 307 do CPM. No peculato culposo, se houver reparação do dano antes da sentença, ocorre extinção de punibilidade. Caso a reparação do dano seja posterior à sentença e recorrível, a pena será reduzida da metade. Acho que não é a metade. Artigo 303, parágrafo 4º. Tá? Eu acho que não é a metade. Entendeu? Então, realmente, eu fiquei na dúvida entre a B e a D, que ele falsifica falsificação de documento. Em todo ou em parte, documento público ou particular, ou altera documento verdadeiro, desde que o fato atente com a ideológica. Então, aqui, o culposo, eu acho que não é metade. Aqui, ó. Essa aqui é capciosa. Vamos achar o que está errado aqui. Sobre a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, eu acho que é o irrecorrível. Está errado, ó. É só sentença. Tá? Essa sentença. Isso aqui, ó, não é recorrível. Não é, essa aqui é ideológica. Tá? Mas, vamos ao pai dos burros. Patrulheiro não leva a dúvida para casa. Olha aqui, quem está aberto, decreto, lei 1001. Vamos lá na falsidade ideológica para ver se fizemos um ponto. Falsidade e lei. Omitir documento público particular, declaração que dele deveria constar ou dele inserir, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, desde que o fato
atente contra o serviço de administração militar. Está errado. Não é falsidade ideológica. Hoje pegou bonito. Vamos fato imposto, né? Pelo ressarcimento do dano. A extinção da punibilidade, que é pressuposto, elemento constitutivo da noção, né? Como 303.4. A reparação do dano se precede a sentença recorrida e extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a pena de metade. Realmente, eu, na dúvida, não lembrava que era essa metade aqui, ó. Quantidade, mas essa aqui, essa eu perdi. Essa eu confesso que deu um flash. Quase tão capciosa quanto a questão de crimes contra a administração militar, que caiu na última prova de soldado, que pedia o seu conhecimento sobre violação de correspondência militar. Considerando o previsto no decreto-lei, em relação à extinção da punibilidade, artigo 123. No caso de ida, não a pena unificada, mas a cada crime, não. A prescrição é da pena unificada. A prescrição da ação penal começa a correr no dia em que o crime se consumou, mas no caso do crime tentado, do dia em que se iniciou a atividade criminosa. Em relação aos crimes permanentes, no dia que cessou a permanência, nos crimes de falsidade, a data que o fato se tornou. Extinção da punibilidade ocorre, dentre outras causas, pela prescrição, pela sentença condenatória recorrível e pela prática de outro crime militar praticado pelo acusado, não interrompido. A prescrição da execução das penas acessórias começa a correr. Já matou aí. Penas acessórias são imprescritíveis. Vamos lembrar que o artigo 123 fala da relação, 124 fala da prescrição, 25 da tabela. Eu acho que é o 124. Vamos tirar a dúvida. 124. Não, você falou das espécies. Sobre a sentença, termo inicial. Do dia em que o crime se consumou, no caso, do dia em que cessou a atividade, dos crimes que tornou conhecido. O que a questão nos diz? No dia em que punk, tá aqui, ó, crime tentado, o dia que cessou. Isso aqui tornou errado. Então, a extinção da punibilidade pela prescrição da ação do processo, caso de interrupção, pela instauração do processo, pela sentença condenatória, a todos os atores dos crimes conexos no objeto. Então, o curso da prescrição penal interrompe-se pela instalação do processo e pela sentença condenatória recorrível. Pela sentença condenatória e pela prática de outro crime militar. Outro crime militar pelo acusado. A suspensão não é, a interrupção não é. Vamos procurar a previsão, ou se essa está no homicídio, a da prescrição vai estar para trás. E incompatibilidade com o oficialato, suspensão condicional da pena, não pode ter condenado por outro crime, a atenuante e a agravante, artigo 70, computa-se na pena privativa de liberdade condenado por outro crime. Acumulação da pena, devagar, está indo. Desacatar, isso aqui tem outro crime, né? Tem bastante. Se o fato não constitui outro crime, é o crime mais grave. Nós temos muito isso. Realmente. Condenado por outro crime, a pena de proatividade mais 2 anos. Realmente. Concurso de crimes ou crime continuado. Continuado. Então, a crime continuado, aplica-se a regra, a gente vai falando do conceito. A pena de cada pode ser diminuída no caso da ação de crime continuado. Prescrição de crime continuado. Salva de livramento condicional. Professor, o gabarito está dando letra A. A letra A mesmo aqui, ó. Acabei de achar, ó. Olha só. Não a pena de cada, mas de cada considerado crime, isoladamente. Cada crime ou crime continuado. A parte específica aqui da prescrição de crimes. É o Morfeu. Apanhando, tanto cachorro por causa da mudança. Vamos continuar aqui. Vai com a hora eu acerto, né? Considerando os crimes contra a autoridade de disciplina superior, a pena prevista será de detenção. Ok. De forma simples. Entretanto, se superior é comandante da unidade ou oficial general, a pena será de reclusão. Tá certo? No crime de praticar violência contra o superior, se da violência resulta lesão corporal, também está certo. É a parte de acúmulo material. Reunião de militares armados agindo contra a ordem recebida do superior ou negando-se a cumpri-la, configura o crime de motim. Militares armados, motim? Não tem jeito, né, gente? Militar armado é revolta. Pena para cabeças. Militar armado é revolta. A recusa de obedecer à ordem do superior sobre a ação configura o crime de desobediência. Não! Crime de recusa de obediência, artigo 63. Me ajuda? Está errado. O crime de desrespeito ao superior somente se configura desrespeito. Do Código Penal Militar.
Artigo 160. Então, qual está certo? 1, 2 e 3. Oh, beleza. Não tem 1, 2 e 3. Ponto errado. Tem aqui. 1, 2 e 5. Só um pouquinho. 21. De acordo com as regras previstas no Decreto-Lei 1001, marca correta. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando houver causado dolosamente. Não, pelo menos culposamente. Está errado isso aqui. Há crime militar, ainda que o agente o pratique em estrito cumprimento do dever legal. Não, não há crime militar. Estrito cumprimento do dever legal é um excludente de ilicitude. Os crimes em qualquer coação irresistível, senão quando física ou material. Certinho. Essa é a pena correspondente ao crime de 1 a 2 terços. Não pode, no juiz, nenhuma hipótese, aplicar a pena do crime consumado. Errado. Ele pode, em crimes de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado no penal militar. Artigo 30 do CPM. Tá? 22. A respeito do contato pessoal, se comunicam a todos, não se comunicam. Se um dos agentes participa da execução de crime militar em razão de promessa de pagamento de corretíssimo. Artigo 53. Quarto e quinto é o cabeça. Terceiro é o partícipe. Está no segundo essa regra aqui. Sujeito à sua autoridade a cometer o crime será considerado cabeça militar inferior que instiga a ação, mesmo quando o crime for praticado por inferiores e oficiais? Não. Sempre é oficial ou a praça em função de oficial. A punibilidade de qualquer dos concorrentes está ligada aos demais? Não, é individual. Ela não se liga aos demais. Tá? Então, aqui foi fácil. 22, fácil. 23. IADS. Com base no artigo 98, assinale a prova, leva as penas. Detenção, morte, perda da função pública ainda que eletiva, suspensão do posto, cargo ou função, internação e pessoal. Internação e manicômio judiciário é medida de segurança. Suspensão do exercício do posto, detenção e morte são penas principais. Tá? Penas principais. Considere que o cabo, todo esse ponto estava abastecido com 80 litros de gasolina. Puta merda, então tá dentro de caminhão, né? Mais que, tá doido, caminhonete, certo? Resolveram seguir para o posto Caveira, localizado bem próximo, para retirar uma parte da gasolina. Que latada, estilo. Que latada que esses dois polícias vão entrar. Vendê-la por R$3 o litro, dividir o lucro. Furto qualificado. Previsto nos 46, incisos 2 e 4, todos os CPM, com base no fato descrito nas regras previstas para o concurso de agentes, assinale a alternativa correta. Resolveram de comum acordo, então não tem um maior que o outro. Os dois fizeram tudo juntos. O cabo tem pena gravada, maior que o do soldado, que coagida, e, portanto, menor que a do soldado, porque a participação dele é de só menos importância. Não, os dois são coautores, não tem partícipe aqui. O ajuste entre o cabo e o soldado não é punido porque o crime foi consumado. Bastou começar. Tá? Não tem essa de não ser consumado, não. Fato escrito eventual. O cabo e o soldado algem com autoria, segundo o CPM, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide as penas a este combinadas. Entre os crimes contra a administração militar, o Código Penal Militar prevê o crime militar de peculato. Sim, prevê. Artigo 303. O qual caracteriza quando o agente pratica a conduta de apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Bonito, peculato base, ó. Na primeira parte aqui, ó, peculato doutrinariamente reconhecidos como tal. Apropriar-se alguém de, não é alguém, é o funcionário, de coisa alheia vindo a sofrer por erro, peculato, mediante erro de outrem. Subtrair, para exigir imposto, taxa, emolumento ou cobrar, de modo que a lei não autoriza excesso de exação. Uma das penas principais previstas pelo Código Penal Militar é a multa. Não existe multa no penal militar. Morte por enforcamento, não, é por fuzilamento. Suspensão dos direitos políticos, não é pena principal, porque a exclusão das Forças Armadas também é pena acessória. 27. Em relação aos crimes contra a administração militar, o Código Penal Militar prevê um crime militar de prevaricação. Sim, prevê, artigo 319. Basta procurar em todas elas, senhores e senhoras. Isso é a chave da prevaricação, tá? Sentimento, interesse pessoal. Letra. Vocês nem conferir as outras, tá? De acordo com o Código Penal Militar, artigo 140, negando-se a cumpri-la é uma das condutas que caracterizam o crime militar de reunirem-se militares agindo contra a ordem e negando-se a cumpri-la. Motivo. Não falou em armados. Em relação a crime militar, o Código Penal Militar define se é culpa. Trata da excepcionalidade do crime culposo, definindo, salvo os casos expressos em lei, que o agente somente será punido caso o crime o pratique dolosamente. Não, tem punição para crime culposo. Não prevê punição para crime tentado. Ainda prevê a pena do crime regular. Expressamente condente ao crime de 1 ou 2 terços. Não. Crime possível não tem crime. Afirma que não haverá crime quando a agente pratica o fato. O agente que pratica o fato quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Espera aí.
Não haverá crime quando o agente pratica o fato quis o resultado ou assumir. Não, está errado. Expressamente prever para a hipótese de ação para o crime tentado. Não. Ah, tá. Entendi. Essa aqui, ó. Li rápido, né? Aí eu mesmo atropelei. Trata da excepcionalidade do crime culposo, definindo que, salvo os casos expressos em lei, os culposos, o agente somente será punido por fato quando praticar dolosamente. Quer dizer que eu não tenho simplesmente que avaliar se houve falta de intenção ou punir ou reduzir a pena por ser culposo. Não, a lei tem que ser expressa. Eu só posso ser punido se praticar dolosamente. Tá? 30. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Treino do Espírito Santo. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Certo? Eu quero a errada. Para os estrangeiros, desde que um quartel, né, local sujeito à administração militar, e o crime atente contra a Constituição Militar. Certo? Artigo 7º, parágrafo 2º. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que se produziu ou deveria produzir o resultado. Crimes omissivos é a teoria da atividade. Achamos a errada. Lá nos crimes omissivos é a atividade, essa está errada. 31, a respeito do CPM, título tal CP, a respeito do Código Penal Militar, a assinale é correta. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença civil. Não, né, pessoal? Os efeitos da natureza civil, reparar o dano, permanecem. Para se reconhecer qual é a mais favorável, lei posterior e anterior podem ser consideradas em conjunto, não, separadamente. Considerando praticar momento, né? Teoria do tempo do crime. Momento do resultado, errado. A pena cumprida no estrangeiro, ainda que diversa, exclui a pena, não exclui, está errado. Ela é computada da pena, ela diminui. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando tenha corrível. Exatamente. 32 são considerados crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar, quando praticados, exceto, artigo 9º, né? Crimes militares em tempo de paz. Por militar em situação de atividade assemelhada contra militar. Por militar em situação de atividade assemelhada contra patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa. Correto. Artigo 9º, inciso 2º. Por militar em situação de atividade ou assemelhada, reserva reformado ou assemelhado ao civil. Por militar em serviço, em comissão, por militar da reserva reformado ou assemelhado ao civil. Por militar durante período de manobras ou exercício, contra militar da reserva reformado ou assemelhado ao civil. Exceto, quero uma que está errada. Vamos pensar. Artigo 9º, todo-poderoso 9. Essa está correta, perfeita. Essa está correta. O militar está em atividade assemelhada em quartel contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. O militar em comissão, ainda que fora do local, o militar em período de manobra aqui. A errada é essa aqui, ó. Por quê? Em local sujeito ou não. Em local sujeito ou não. Faltou ou não aqui, ó. Por isso que ela está errada. Vamos lá no... Eu estou superveniência, então estou longe. Então... Não. Cruz, fera. Jura. Vamos lá. Ó, militar em situação de atividade assemelhada contra militar na mesma situação. Militar contra militar da reserva assemelhado ao civil. Militar em serviço atuando em razão da função de comissão, ainda que fora do local sujeito à administração, contra militar da reserva ou civil. Militar durante o período de manobras do exército contra militar da reserva reformada ou civil. E militar em situação de atividade administrativa militar. Voltemos. Artigo 9º. Inciso 2º. A linha A. Patrimônio ou ordem administrativa militar. É a linha E, está aqui. Militar em situação de atividade contra patrimônio, administração, ordem administrativa militar. E militar em situação contra militar da reserva ou reformada. Militar em situação de atividade militar. Então não é essa aqui. Questãozinha braba. Gabarito letra D, professor. 4 horas da manhã. Cortou, cara, mas eu vou achar esse gabarito agora. Peraí. Cortou a sua mensagem. Militar de serviço em comissão de qualquer natureza. Ah, tá aqui, ó. Ou qualquer natureza aqui, ó. Olha. Em comissão de natureza militar, né? De natureza militar. Olha aqui, o C aqui, ó. Viu, Samuel? Dá para achar? Sim, Só não passar gabarito, correndo? é gabarito letra D. Essa questão aí é complicada. Falando, né? Mas começa a inventar. Mas aí, ó. O erro tá aqui, ó. Comissão de qualquer natureza. Uma partezinha 33, que era incorreta, livramento condicional. Um dos requisitos é metade da pena primária? Por incrível que pareça, é.
revoga o seu livramento se ele venha a ser condenado em sentença recorrível à pena, né, penal, né, pena privativa de liberdade, condenado à pena de reclusão de detenção por tempo igual ou superior a 2 anos, pode ser liberado condicionalmente. A boa conduta durante a execução da pena, adaptação ao trabalho, circunstâncias atinentes à sua personalidade delinquir. É justamente isso aqui. Né? Não voltará a delinquir. Tá? Não voltará a delinquir. (34) 1 minuto. Todo mundo espera escutar essa na hora do TAF, né? Na hora do TAF, lá na corrida de 2 minutos, 1 minuto mais longo da sua vida. Sobre causas distintivas de punibilidade previstas no CPM. Marque a correta. As causas previstas no 123 são taxativas? Errado! São enumerativas. São apenas explicativas, um rol aberto. A reabilitação, enquanto causa de EP, alcança penas principais impostas. A reabilitação é limpar a ficha. Tem que ser sentença definitiva, pagada a pena. Crime de deserção, embora decorrido o prazo. Essa só se extingue quando o desertor atinge a idade de 45 anos. Respira. Vamos lá. Marcar essa aqui. Peraí. Não deixaremos o sono nublar a minha habilidade. Embora não haja previsão expressa de perdão judicial, não há em crimes específicos dentro do crime. Um exemplo é a receptação culposa. Na prescrição, no caso de reforma ou suspensão de exercício, se prescreve em 4 anos. Está errado. As causas são taxativas. Não, está errado. Não são taxativas. São explicativas. O crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a de 60. Corretíssima. Prescrição especial da deserção. A reabilitação, enquanto causa de extinção da punibilidade, alcança as penas impostas por sentença definitiva. Vamos na reabilitação. Por que reabilitação? O que é que está pegando? Pode ser que as penas alcancem a conta do qualquer. Sério mesmo? Que loucura. O cara vai pôr isso aqui errado por causa da falta de um quaisquer. Tá meio óbvio, né? Que são todas as penas impostas por sentença definitiva. Olha aqui. A reabilitação alcança quais? Ele bota na prova. A reabilitação, enquanto causa de extinção alcança as coisas maldosas, quaisquer penas. Meio imbecil, porque não existe pena acessória sem principal, né? Mas é todas, quaisquer penas. E aqui ele está afirmando que são só as penas principais. Que coisa bonitinha, né? O cara maldito. PMRO, PM de Rondônia, olha só, fazendo as questões para poder confundir a gente às 4 horas da manhã, e só sacaneando guarda. Para acabar, o soldado PM Martins foi escalado para o primeiro turno de serviço, dia 14 de março, na base do Caladinho, na função de guarda. Contudo, como estuda à noite, bora. Resolveu sair do serviço mais cedo, cerca de meia hora antes de terminar o seu turno. Ao que estava na central de flagrante registrando a ocorrência, o soldado Martins deixou de solicitar e informar ao comandante da sua necessidade. O sargento selecionou uma parte especial, desse nome, e encaminhou ao batalhão. Cometeu apenas transgressão? Não. Cometeu crime de abandono de posto, pessoal. Saiu mais cedo sem autorização. Porque não houve quebra de confiança. E a transgressão absorve o crime militar? Jamais, né? Jamais. Transgressão e crime militar andam sempre em questões. Professor. Tá? Vou converter esse arquivo corrigido, vou converter de novo e enviar para todos vocês, e vai estar disponível lá no Drive da aula, que eu divulgo amanhã durante o dia. Tá? Porque agora o computador, como é lento, ele vai demorar umas 3 horas para converter essa aula desse tamanho. Né? Todas as aulas que nós tivemos hoje. E eu já coloco lá no Drive, e assim que colocar, eu já mando o link para todo mundo. Tá? Para todo mundo, inclusive os 21 que sobreviveram comigo aqui até agora. Tá? Os 21 guerreiros. É quase um número de sorte, é quase um número de um pelotão da PM. Hein? Então, pessoal, obrigado por terem ficado conosco aqui até 10 para as 4 da manhã. É isso aí, Pablo Santana. Um esqueleto que não vibra, ou corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Igor, dúvida. A redação será discursiva, mas segundo o edital, só de capítulo discursivo, é de soldado a dissertação. Vou reler o edital, não estou duvidando de você, mas vou reler o edital para saber certinho, volto, e se eu tiver errado na minha indicação de como fazer a redação, você pode ter certeza que eu faço a correção pública. Tá? Eu não tenho problema em admitir que me enganei. Tá?
Vou realmente... Obrigado pelo alerta sobre a questão da redação. Vou repassar de novo aqui e faço uma live específica para falar disso e torno a falar com vocês. Tá? Obrigado mesmo. Primeiro que tiver na prova lá, que estiver vendo esse vídeo, tiver na prova, primeiro que tiver as questões, puder me mandar, tá? Eu vou aqui deixar digitado, 981780037, meu WhatsApp pessoal, tá? Pode me chamar. Eu só não vou te responder nas breves momentos que eu estiver dormindo ou em sala de aula. Né? E quando eu estiver dirigindo, também não é muito bom, porque meu pé é meio pesado, né? E aí é perigoso dar ruim. Matheus, desrespeito à superior, artigo 160. Desrespeito é a forma mais branda de se considerar o superior. Tem que ser praticado por mim, militar, meu superior, e tem que ter um outro militar de testemunha. Só assim vai ter desrespeito. Enquanto só eu e o meu superior, e é no campo da moral, é desacato. Tá? Porque se eu meter a mão na cara dele, aí é violência contra o superior. O Tribunal do Júri processa e julga os crimes dolosos contra a vida ou ele somente julga? Processa e julga. Tá? O processar e julgar são sinônimos, tá, Peterson? Processar e julgar são sinônimos. Agora, o que pode ocorrer aqui nessa sua dúvida é quanto ao IPM. Militar, matou civil, matou militar, matou, é IPM. Só que quando verificar a competência do Tribunal do Júri, é o juiz militar que vai descaracterizar do artigo 205, tá? O artigo 121. É ele que descaracteriza e é ele quem manda para a justiça comum, tá? Não é o comandante. Então, IPM, tudo vai ser conduzido com o artigo 205, tá? Tudo vai ser conduzido. Uma dor no dedo estranha aqui. Tal do velho, né? Complicado. Vai cair no dedinho. Tá? Então, processar e julgar são sinônimos. E quando eu tiver tribunal do júri, essas competências, é ele quem descaracteriza. Não existe pronúncia, tá? Pronúncia não existe. Nesse caso aqui, não fala em pronúncia. Não existe termo em lugar nenhum do processo penal militar. Pronúncia. Não existe. Não dá agora, Samuel, para a suspensão e impedimento da Lei 13.001 ou 13.800? Deve ser a 13.800 de 2001, né? É porque lá tem suspensão e impedimento. Mas não dá para falar tudo. Ó. Suspeição é pessoal, é minha. Agora entendi, dá para fazer. Suspeição é pessoal. É coisas que eu falo fora do processo, falo da minha vida. Né? Beleza. Eu sou ali a autoridade do órgão, na 13.800, ou eu sou juiz. Eu sou perito, eu sou tradutor, sou um dos Power Rangers lá. Suspeito eu serei quando eu faço coisas na minha vida pessoal. Impedido é quando eu faço coisas dentro do processo. Mas na 13.800 ainda é mais fácil. Quando eu falo de 13.800, a suspeição só existe em dois casos. A amizade declarada, amizade íntima ou inimizade notória. Amizade ou inimizade, suspeição na 13.800. Pronto. Todo o resto é impedimento. Todo o resto é impedimento na 13.800. Agora, lá na lei processual penal militar, decreto-lei 1002, você vai ter regras de impedimento e suspeição para cada pessoa. Você tem regras de impedimento para o juiz, impedimento e suspeição para o juiz, e as mesmas do juiz se aplicam aos Power Rangers. As mesmas. Pessoal, extraprocessual. Suspeição é fora do processo. Impedimento é dentro do processo. Então, as mesmas regras do juiz se aplicam ao oficial de justiça. Não, o oficial de justiça tem como ser impedido, né? Mas o perito, o intérprete, o escrivão, mesmas regras do juiz. Aí, quando eu vou para as partes, quando eu vou falar especificamente de Ministério Público e outras situações, tem regras específicas de suspeição e impedimento. E lá no caso do perito, eu tenho as mesmas suspeições do juiz, mas os impedimentos do perito são diferentes. Tá? É só fazer uma tabelinha para você entender, né, basicamente fazer um combinado aí da suspeição e impedimento. Se eu tiver tempo, não tenho até domingo, tem alguns dois materiais na frente, quero ver se eu faço um desse e faço também um esquema que me pediram hoje da tramitação do processo administrativo no estado de Goiás para divulgar no Instagram. Eu vou tentar ver se eu consigo escrever isso amanhã. Assim que eu acordar, eu vou dedicar a isso. Combinados? E é isso.
tá? Aí. Cara, não sei se eu entendi muito bem aqui, mas um cadete é sempre superior de todos os praças. Cadete é praça especial. Com um dia de cadete, tá? Com um dia de cadete, eu vou ser mais antigo, vou ser superior de praça e de subtenente com 30 anos de polícia. Tá bom? Não sei se é isso que você perguntou. O sono realmente já me seduziu aqui. Já estou quase sendo arrastado. Tá? Então, tá aí no Instagram também. Peraí, fiz para... Está errado, mandei no privado, Igor. Pessoal, obrigado. Bom restinho de noite aí, de madrugada para vocês. Bom dia, tá? E até qualquer hora.